Constituição Federal de 1988 é a carta magna que rege o ordenamento jurídico brasileiro. Nas palavras do então deputado federal Ulisses Guimarães, no discurso de sua promulgação, ela é a voz, a letra, a vontade política da sociedade. No artigo 5º de hoje, vamos fazer um balanço dessas 3 décadas e meia de garantias de liberdades civis e deveres do Estado, um marco dos direitos dos cidadãos brasileiros. Então, vamos ver o que diz o artigo 5º da nossa Constituição. O caput do artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre o tema, eu converso agora com Cristine Petter, professora de Direito Constitucional, e também com Ulisses Riedel, advogado e constitucionalista. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no artigo 5º e eu queria começar, doutor Riedel, falando sobre o princípio da igualdade, que está lá no artigo 5º da nossa Constituição. Isso é uma grande conquista da nossa Constituição de 88? Olha, eu fico muito entusiasmado, em primeiro lugar, de estar aqui num programa da TV Justiça do Supremo Tribunal Federal. Porque a justiça tem uma importância transcendental. Fora dela, fora do Estado de Direito, nós temos a barbárie. E que, durante milênios, prevaleceu na história da humanidade. Assim, quando os estados se constituem e constituem regras básicas, regras constitucionais, isso é uma evolução gigantesca. E depois ter um Supremo Tribunal como guardião dessas leis, dessas normas, é algo extraordinário, espetacular. E garantindo assim a igualdade de todos, né, doutora Cristine? Pois é. Muito obrigada por estar aqui, uma grande alegria, doutor Ulisses, Flávia. A ideia de igualdade sempre foi uma meta, um objetivo do Estado de Direito. Mas eu acho que nos últimos tempos a ideia de igualdade ela começa a tomar forma na concretização de direitos para essa comunidade de cidadãos e cidadãs. E aqui gostaria de destacar a igualdade de gênero, que é um diferencial muito importante da Constituição de 1988, é o inciso 1º do artigo 5º, né? Ou seja, essa igualdade ela não veio por acaso, ela foi a luta de uma série de mulheres e de homens que se engajaram para que a sociedade realmente pudesse ser a titular dos direitos fundamentais da Constituição Cidadã. Constituição sem a igualdade de gênero, sem a igualdade entre todos e todas, é uma Constituição e uma democracia pela metade. Então, eu gostaria de destacar a importância na nossa vida como mulheres e na vida de todos os cidadãos, porque quando as mulheres estão na sua capacidade cidadã plena, também a sociedade ganha com isso. Bom, e a gente vai continuar falando sobre esse diferencial da nossa Constituição daqui a pouquinho. Agora nós vamos mostrar um vídeo comemorativo ao aniversário da Constituição, veiculado aqui na Rádio e TV Justiça. Ele foi produzido sob a orientação voluntária do publicitário Nizam Guanais. Hoje, 5 de outubro de 1988, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Há, portanto, sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Doutor Riedel, no vídeo que a gente apresentou aqui agora, a gente pode ouvir Ulisses Guimarães falando que a Constituição, mesmo não sendo perfeita, iria abrir caminhos, que seria a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Isso se concretizou? Dentro disso, nós temos que ver que a nossa Constituição, ela representa um grande avanço em vários campos. Um deles, o do meio ambiente,
que não constava, como na atual Constituição de 88, outra dos direitos dos trabalhadores, que também não constava e que passou a constar. E depois ela tem todo um sentido de garantias, de normas, das mais justas, das mais válidas para uma organização de uma sociedade. E por isso eu vejo que é uma preciosidade a nossa Constituição. E temos o slogan, né, dessa campanha, a Constituição é sua. A sociedade abraçou essa Constituição, doutora Cristine. Ela conseguiu esse papel aí de ser a voz do cidadão? Sem dúvida alguma, nós temos que pensar nessa sociedade, não apenas a sociedade para a qual a Constituição se projetou, mas a sociedade que quis, que gestou, que gerou essa Constituição. Os lobbies, ou seja, todos os movimentos sociais que vieram para Brasília participar ativamente nos anos de 1987 e 1988 na elaboração dessa Constituição Cidadã, é um movimento riquíssimo, geral e que nas suas particularidades traz grupo de pessoas que acreditavam que era a Constituição da esperança. E o senhor estava lá, né, doutor Riedel? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu tive um privilégio. Eu sempre fui advogado de sindicatos de trabalhadores. E como eu advogava para muitas categorias diferentes, foi fácil para mim organizar de nós termos um trabalho uniforme dentro da Constituição. E o que fizemos? Chamamos os principais advogados trabalhistas do país inteiro, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, sempre os grandes nomes. E sentamos em dezenas de reuniões para elaborar uma pauta. O que é que nós queremos? Claro que elas foram sempre submetidas aos sindicatos, mas eram os próprios advogados dos sindicatos, então não houve dificuldade de aprovação. E viemos com essa pauta para apresentar no Congresso Nacional, na Constituinte. A Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores aprovou 100% daquilo que nós apresentamos. E foi um momento emocionante. Emocionante. Depois a comissão aprovou também 100%. Foi para a comissão de sistematização e ali nós perdemos uns 2, 3 itens importantes, mas o resto mais ficou. Foi para a primeira votação de plenário, perdemos mais uma coisinha, na segunda perdemos outra coisinha, mas o que ficou na Constituição, aquele artigo 7º, foi redigido por nós, lá do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E com isso eu sinto assim uma alegria imensa de ter participado ativamente da nossa Constituinte. E é considerada uma das mais avançadas do mundo, né, doutora Cristine? Por quê? Na verdade, todas as constituições após a Segunda Guerra Mundial vieram numa nova versão do Estado Democrático de Direito. E a Constituição de 88, ela foi muito atenta a capturar todas essas novidades que no segundo pós-guerra o Estado de Direito precisava observar. A questão da dignidade da pessoa humana, de trazer os direitos fundamentais como a grande tônica do direito constitucional e das constituições e principalmente atentar para esse elemento democrático dentro dos processos constitucionais como um todo. Então, ao se falar de federação, ao se falar de república, ao se falar de organização de poderes, sempre com o olhar voltado para os processos decisórios que pudessem incluir, que pudessem abarcar, que pudessem estar à disposição efetivamente da cidadania plena. Então, eu acho que a grande novidade é que a nossa Constituição está pronta para todos os desafios do século XXI. Há sim um ajuste aqui e outro ali, não são poucas as emendas, né? Nós temos 131, mas é muito importante dizer que essa Constituição, ela nasce pronta para os desafios que o século XXI estava e está a nos trazer aí dentro desse contexto. E antes de falar mais sobre esses desafios, nós vamos conferir aqui uma pergunta que um telespectador mandou para a nossa produção. Quantas constituições o Brasil já teve até chegarmos à de 1988? Doutora Cristine.
Existe um pouco de controvérsia na doutrina por conta da Constituição, né, do que a gente chama de período da exceção democrática ou da ditadura militar. Mas são 7, né? Dentro das minhas perspectivas de estudos de direito constitucional, eu diria que nós tivemos 7 constituições, 2 no século XIX, né, e 5 no século XX, e são constituições que se organizam de acordo com a temperatura, a organização política da própria sociedade. Então, a primeira Constituição é imperial, né, e dela, né, se desfazendo, chega uma Constituição republicana, mostrando ali que o país tinha essa vontade, né, de deixar de ser um império e começar a ser uma república. E, a partir disso, as constituições republicanas todas, elas vivem um pouco essas sístoles e diástoles da nossa democracia. A de 34, que é, para mim, uma das melhores constituições que o Brasil já produziu, vinda depois de uma década de 20 muito rica culturalmente, né, no meio artístico, no meio das próprias ideias verdadeiramente brasileiras. A nossa pior Constituição, ela se seguiu a nossa melhor Constituição, que é a Constituição de 37. Né? Nada foi mais arrasador, nada foi mais angustiante para quem estuda o direito constitucional do que o texto de 1937. E, a partir disso, né, muitos anos depois, surge a esperança novamente da retomada do processo que gerou a Constituição de 34 em 1946. E aí é o Brasil da pujança, né? É o Brasil que na década de 50, né, vai festejar Juscelino Kubitschek, vai festejar a mudança da capital federal para Brasília, né? E, infelizmente, tudo isso gera uma angústia ou uma confusão aí de expectativas ideológicas, e a gente acaba tendo um novo golpe, o golpe militar de 1964, que gera outro momento constituinte, né, que a gente chama de 67/69. Eu acho que é o período mais duro, né, e recentemente, talvez, aquele que mais marcou de uma forma negativa a sociedade brasileira. O povo brasileiro é muito resistente, muito resiliente. Nasce o movimento, já no final da década de 70, né, de redemocratização e das diretas, e isso se consagra em 1985 com uma emenda constitucional que convoca, né, uma nova constituinte, e aí o processo delicioso, rico, eu adoro estudar o processo constituinte, que aconteceu em 1987, 1988. E esse momento, né, de festa, de alegria, de explosão democrática, que é capturado pelas telas na visão do Dr. Ulisses, né, seu xará, realmente, para a minha geração, é o marco mais feliz e que faz com que a gente acorde todos os dias com vontade, tanto de vir ao Supremo Tribunal Federal, de lutar pelas causas que a Constituição promete e de fazer essa Constituição ser mais que uma mera folha de papel. E essa Constituição ganhou o nome de Constituição Cidadã, né, doutor Riedel? O que é um nome muito belo, né? Ulisses Guimarães, ele realmente foi um gigante dentro da Constituição, porque eu tive oportunidade, nos diversos embates que tínhamos, de ele, sempre que havia necessidade, se colocar para encontrar o meio termo. E assim foi, de maneira que nós acabamos tendo uma Constituição do mais alto nível. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos ao intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje fazendo um balanço dos avanços da Constituição Federal de 88. São 3 décadas e meia de garantias de liberdades civis e deveres do Estado. Sobre o tema, eu continuo conversando com Ulisses Riedel, advogado e constitucionalista, e também com Cristine Petter, professora de Direito Constitucional. Vamos começar esse bloco, então, falando dos desafios. Doutor Ulisses, 35 anos depois, quais são os desafios ainda? Porque algumas coisas da Constituição ainda não se fazem efetivas, né? Os desafios são muito grandes porque eles são subjetivos. Uma coisa é você ter um texto legal, outra coisa é esse texto legal ser cumprido na sua íntegra. Muitas vezes a gente consegue um avanço na legislação, mas que não está na consciência da sociedade. Então, a sociedade,
especialmente aqueles que têm interesse de resistir à norma, buscam impactar para que não seja aplicado. Mas eu sinto que a Constituição é tão elevada que para nós conseguirmos a plenitude dela é preciso uma evolução da consciência do ser humano, dos seres humanos perceberem a importância da democracia, a importância da igualdade, a importância da fraternidade, da solidariedade. Doutora Cristine, desafios e avanços também, né? Na verdade, eu acho que se eu pensasse em um único desafio, é o desafio de se projetar para uma sociedade tão desigual, né, em que, por exemplo, a abolição da escravatura acontece por meio de mecanismos burocráticos do Estado, como leis ou como, né, esses atos formais, mas não se dá na vida real das pessoas, na vida social, na vida econômica, na vida política. Quanto tempo mais ainda vamos lidar com mecanismos que são de escravidão, seja no trabalho, seja no mercado de trabalho, seja nas relações pessoais, né, ou seja, dentro das nossas próprias casas, né, o trabalho doméstico é um exemplo muito importante, que tem que sair dessa lógica da escravidão, que é uma exploração avançada da própria ideia da dignidade da pessoa humana contra, né, o crescimento social e o crescimento econômico. Sabemos que se avançarmos nessa pauta da desigualdade social, e aqui eu estou falando mesmo dessa desigualdade que passa pela educação, que passa pelo trabalho digno, que passa pelo transporte digno, né? Então, tudo isso, essa locomoção, parece uma bobagem, né? Mas a melhoria da infraestrutura de deslocamento, você vai melhorar toda a perspectiva urbana, a perspectiva das moradias, a perspectiva da dignidade das pessoas em relação à qualidade dos seus dias, né? Não precisar ficar 3, 4 horas se deslocando para ter um serviço, para estar com os seus familiares em momentos de alegria e congraçamento. Então, eu acho que nós temos que olhar para essa realidade e procurar quais são os elementos que atrapalham efetivamente a Constituição de ser esse texto tão avançado, porque é um texto que garante tudo. E falando aí da vontade do povo, tem uma pergunta de um telespectador aqui sobre um tema muito importante para todos nós. Vamos conferir. Como a Constituição garante questões relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade? Doutor Riedel, o senhor já falou um pouquinho aqui dessa importância do meio ambiente que foi tratado ali na Constituição de 88. Como é que ela determinou ali que ela avançou nesse tema? Olha, o texto que está na Constituição sobre meio ambiente é primoroso. É primoroso. Detalhe por detalhe, porque o meio ambiente, que representa a própria vida, nós fazemos parte desse meio ambiente. Se nós não tivermos um meio ambiente saudável, não teremos nem vida saudável. Mas o texto é primoroso, estabelecendo regra por regra de como deve ser preservado. E aí, nesse sentido, que eu sinto, como diz a professora, de que é preciso esse avanço. Eu diria avanço de consciência, de que nós, seres humanos, possamos perceber bem que é essencial proteger o meio ambiente. E foi a primeira Constituição, né, doutora Cristine, que tratou do tema meio ambiente? Pois é, esses direitos, como eu havia falado, eles transcendiam a própria lógica que o direito conhecia até a Segunda Guerra Mundial, que era a lógica dos direitos individuais, de cunho liberal, né, do nascedouro da própria ideia e do modelo de Estado de Direito, e dos próprios direitos sociais, né, que a própria Constituição mexicana, a Constituição de Weimar, trazia como modelo. Como fazer isso transcender do ambiente individual e corporativo e do ambiente da organização, por exemplo, sindical e das categorias. Essa ideia de um direito difuso, que não tivesse, né, titulares identificados ou que não pudéssemos identificar de pronto quem seriam os seus titulares, gerava muitas dificuldades jurídicas. Então, a Constituição, pretendendo-se uma norma jurídica com força normativa, vigência, eficácia e todos os atributos da norma jurídica, ela tinha muita dificuldade de se perceber como locus legislativo do meio ambiente. Parecia que isso era norma de soft law, só para questões ou normas
internacionais. Mas a Constituição e o Constituinte de 88 foi muito ousado. Ele quis colocar, e como o doutor Ulisses fala, colocou de forma brilhante, minudente, com detalhamento muito forte, para dizer, olha, vocês vão ter que se virar aí nesse direito constitucional para colocar na dogmática, na metodologia constitucional estrito sensu, mecanismos e instrumentos de fazer isso valer também com força jurídica. É muito importante educação ambiental, porque nós sempre marchamos muito com a ideia da punição, do castigo, da multa, que tem seu lugar. Mas a educação ambiental é primordial e que tem que começar no jardim da infância, né? A criança tem que perceber o quanto é belo esse mundo em que vivemos e como é extraordinário a gente ter a natureza a nosso favor e usá-la, mas usá-la de uma forma correta, de uma forma digna. Então, eu considero de extrema importância o aspecto educacional. Bem melhor do que a punição, né? Porque aí não precisa da punição, né, doutor Ulisses? Bom, e a gente vai mostrar aqui agora a última pergunta de telespectador. Vamos conferir. Com a criação da Constituição, como ela promoveu a democracia e a participação cidadã no país? Doutora Cristine, a Constituição que foi feita pelo povo também estimulou a participação do povo na democratização, nas decisões, após a promulgação da Constituição? Claro, essa Constituição, ela foi uma Constituição que quis que o povo se mobilizasse, quis o cidadão participativo, a começar pela ampliação das garantias processuais fundamentais, só para falar do exemplo da nossa área, que é a área do direito, minha e do doutor Ulisses. Então, como é que é isso? Amplia-se sobremaneiramente a ideia de acesso à justiça, não apenas reconhecendo o próprio acesso como um direito fundamental, como instrumentalizando através de mais ações formais, jurídicas, né? O habeas data, o mandado de injunção, né? E aí as modalidades coletivas, por exemplo, do mandado de segurança. Então, esse rol de garantias processuais fundamentais coloca o Brasil como um dos países que tem maior instrumental jurídico, processual, oficial, jurisdicional para a movimentação daquilo que não vai bem na sociedade. Então, esse é um ponto muito importante. E o outro que eu gostaria de falar é como a Constituição foi generosa com os mecanismos de participação dentro do processo legislativo, né? As comissões, as audiências públicas, a iniciativa popular, a própria ideia que ainda não é muito usada, mas está à nossa disposição dos plebiscitos e referendos. Então, realmente, uma Constituição que chama a cidadania para um movimento. E leis importantes, muitas vezes, são criadas por essa iniciativa popular. Estamos aqui a falar, por exemplo, da lei da ficha limpa, né? Então, a gente precisa reconhecer no Constituinte uma inteligência prospectiva de dar não apenas os direitos, mas de dar os instrumentos para que essa cidadania pudesse se movimentar de forma oficial, jurisdicional e trazendo o próprio Estado à sua responsabilidade. E falando em Estado, doutor Riedel, a Constituição, ela estabeleceu ali os 3 poderes e promove um equilíbrio entre eles também. Como é que isso se dá? Eu vejo mais uma vez a Constituição colocando perfeitamente esse dado basilar, fundamental dos 3 poderes. Um legislativo, outro executivo e o outro o judiciário. A Constituição está perfeita. Agora, os seres humanos ainda, no embate dos seus interesses, sempre buscam criar confusões e não seguir com perfeição. No fundo, falta humanidade. No fundo, falta senso de que aos parlamentares cabe não defender interesses de grupos isolados ou pessoais, mas o interesse da nação. Ao executivo cabe o papel de não permitir que exista uma única pessoa em estado de miserabilidade. E ao judiciário de ser aquele que resguarda tudo isso. Nós vivemos ainda num processo evolutivo. Tem que bater palma para o que tem, mas ainda é um processo evolutivo. A nossa democracia, por exemplo, é vista principalmente como a liberdade de competir. Nós temos que transcender isso para a liberdade de
solidariedade, de cooperação e não de competição um contra o outro nesse processo competitivo. Seria uma liberdade de cooperar. De cooperar. Nós tínhamos que sair da liberdade de competir para a cooperação, É isso. porque a cooperação é muito mais produtiva. É isso, é a liberdade de cooperar. E isso, mais uma vez, nós vamos cair no campo subjetivo. São os valores éticos que precisam ser não só preservados, como enaltecidos e cuidados. E que é preciso ter a ousadia de falar em amor, porque as pessoas às vezes têm vergonha de falar em amor. É o amor universal, espiritual, includente, incondicional, que pode salvar a humanidade. Isso sim, aí nós podemos ter um novo mundo. Bom, e com essas palavras tão importantes, a gente chega ao final de mais um programa. Doutora Cristina e doutor Riedel, muito obrigada. Eu continuaria aqui por muito tempo conversando com vocês, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Muito obrigada. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!